partir de agora a gente vai ver alguns conceitos importantes de eletricidade, de eletrônica, que são indispensáveis para a continuação aí, né, para a gente entender melhor o curso. Se você já tem essas noções aqui, pode pular para a próxima sessão. Então nós vamos ver toda a parte teórica aqui sobre eletricidade, grandezas elétricas, componentes eletrônicos, instrumentos de medição, multímetro, capacímetro, amperímetro. Vou passar tudo isso a partir de agora, antes de entrar diretamente na prática. Então vamos começar aqui com as grandezas elétricas, e a primeira delas é corrente elétrica. Bom, para a gente entender a corrente elétrica e a eletricidade, primeiro vamos falar um pouquinho sobre matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, se a gente pegar a matéria, encontrar a menor partícula dela, a gente, olhando no microscópio, a gente vai encontrar a menor partícula dela, que é a molécula, que é a menor partícula da matéria. Então aqui, ó, as definições: molécula é a menor parte da matéria que ainda conserva suas características, ao menor composto químico formado por 2 ou mais átomos. Então a molécula precisa ter pelo menos 2 átomos. Vamos falar então de átomo agora. Átomo é a menor parte da matéria que pode ser dividida. Ou seja, se a gente for dividindo um material qualquer até chegar na sua menor parte indivisível, essa parte é o átomo. Vamos pegar como exemplo aqui uma molécula de água. Composição da molécula de água, H2O. H é a abreviação do hidrogênio, né, que é um dos elementos químicos, hidrogênio. E O é a abreviação de oxigênio, né, que é outro elemento químico. Então a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, por isso que ela tem a abreviação H2O, a molécula de água. Os átomos são formados por núcleo, que é a parte central do átomo, contendo prótons e nêutrons, e pela eletrosfera. A eletrosfera é formada pelos elétrons. Os elétrons, eles ficam orbitando o núcleo do átomo. O núcleo é fixo, não muda de posição nunca, e os elétrons ficam orbitando em torno do núcleo. Então os prótons e nêutrons que ficam no núcleo são assim, ó, nêutrons não possuem cargas elétricas, os prótons possuem cargas positivas e os elétrons da eletrosfera possuem cargas negativas. Os elementos neutros ou sem carga, eles não se atraem nem se repelem na química, eles permanecem onde estão. Quando as cargas são iguais, elas se repelem. Por exemplo, aqui tem exemplos de 2 cargas negativas aqui se repelindo, se afastando uma da outra. E as cargas diferentes, no caso uma positiva e uma negativa, elas se atraem, se aproximam. Um átomo possui várias órbitas. Cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Átomos com poucos elétrons na última camada são condutores, têm facilidade de perder elétrons, por isso são condutores elétricos. Átomos com muitos elétrons na última camada são isolantes, eles têm facilidade de receber elétrons, então eles são isolantes elétricos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Um átomo de selênio, mica, ele é isolante. E um átomo de cobre, que ele tem poucos elétrons na última camada, ele é condutor. O de selênio tem muitos elétrons na última camada, por isso ele é isolante. No átomo de um material considerado condutor, os elétrons da última camada, elétrons livres, ficam trocando constantemente de átomo. Se aproximarmos um polo positivo de um lado e um negativo de outro, como na figura aqui, estes elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Então essa é a grandeza elétrica, que é a corrente. Corrente é o fluxo ou o movimento de elétrons livres. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Ele leva esse acento grave no I porque ele vem do francês, e a abreviação de ampere é a letra A maiúscula. Como todas as grandezas, tem os seus submúltiplos e múltiplos. A corrente elétrica também tem os seus múltiplos e submúltiplos. Para valores elevados, utilizamos os múltiplos, e para valores baixos, os submúltiplos. Aqui uma figura que demonstra aqui, ó, a utilização dos múltiplos e submúltiplos, né? É sempre 3 casas decimais, né?
uma escadinha aqui, ó, para descer um degrau, caminhe com a vírgula 3 casas à direita, e para subir um degrau, caminhe com a vírgula 3 casas à esquerda. Então aqui, ó, começa com nano, amperes lá embaixo, microamperes, miliamperes ali a terceira, ampere no meio, depois quiloampere. Isso daqui é muito pouco usado, né? Em eletrônica nem se pensa nisso aqui, ó, quiloamperes. É só o ampere e os seus submúltiplos mesmo. Daí tem mega-ampere lá na penúltima em cima e giga-ampere. Isso aí não sei aonde que existe isso, eu nunca vi. Aqui alguns exemplos, ó, 23 miliamperes vai ser igual a 0,023 ampere. 62,5 miliamperes é igual a 0,0625 ampere. 0,2 quiloamperes é igual a 200 ampere. 6,6 quiloamperes é igual a 6.600 amperes. Corrente elétrica, então, é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. O símbolo é a letra I, né? A letra I é a intensidade de corrente elétrica. E a unidade de medida é o ampere, com a letra A maiúscula. Ampere da forma que está escrita aqui. Como obter uma corrente elétrica? Para obtermos uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. E o circuito elétrico é obtido a partir de 3 elementos. São necessários 3 elementos para obter um circuito elétrico: o gerador, o condutor e a carga. O gerador orienta o movimento dos elétrons. Geralmente esse gerador é um gerador de tensão, né? Que a tensão é que vai empurrar os elétrons para fazer com que eles se movimentem. O condutor assegura a transmissão da corrente elétrica. No caso em elétrica são usados os cabos, né? Fios e cabos. Em eletrônica são usados também cabos, fios e as trilhas nas placas eletrônicas, né? As trilhas e os próprios componentes eletrônicos. A carga utiliza a corrente elétrica, transforma em trabalho. Exemplos de carga: um motor elétrico, uma lâmpada, uma resistência de aquecimento e outros mais. Para que haja corrente elétrica é necessário que o circuito esteja fechado, desde o gerador até a carga, né? Passando pela carga e voltando ao gerador. Geralmente se introduz um interruptor para abrir e fechar o circuito elétrico. O aparelho de medida da corrente elétrica é o amperímetro. Geralmente a gente usa na prática mesmo o alicate amperímetro, né, que é usado especificamente para medida de corrente, mas pode ser usado o multímetro também. Aqui tem um desenho, né, um amperímetro ligado em série com a carga. Ele é colocado aqui, ó, no meio. A corrente vai passar pelo amperímetro, né, e continuar até a carga, voltando para o gerador, que nesse caso aqui é uma tomada de energia elétrica, né, da rede elétrica. E a carga aqui é uma lâmpada. Então é isso daí sobre corrente elétrica, basicamente, né? Vamos para a próxima grandeza agora, que é a tensão. Para saber o que é tensão, vamos fazer uma analogia com o circuito hidráulico, né, com circuito com água. Aqui a gente tem 2 recipientes, um deles está com bastante volume de água ali e o outro está vazio. Ambos estão no mesmo nível e ligados por uma tubulação ali, por canos. E no meio tem um registro, né? Aí se a gente abrir o registro, a parte que tem água, ela vai ceder essa água, né? Vai até nivelar com o outro lado ali, o outro recipiente. Agora não tem mais desnível, por isso não tem mais diferença, né, de nível ali. Então, para termos movimento de água, é necessário um desnível de água, pressão. O mesmo acontece com os elétrons em eletricidade. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. E essa pressão é o que a gente chama de tensão. A pressão exercida sobre os elétrons chamamos de tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. A unidade de medida da tensão elétrica é volt, e a abreviação a letra V maiúscula. Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentem no interior de um condutor. Então, o movimento dos elétrons é a corrente e a tensão é a pressão sobre os elétrons para que eles se movimentem. O símbolo da tensão, letra V, e a unidade volts. Da mesma forma, a tensão tem múltiplos e submúltiplos, e a escadinha aqui é a mesma coisa, né? Para valores elevados utilizamos os múltiplos e para valores muito baixos os submúltiplos.
Para subir um degrau, caminhe com a vírgula 3 casas à esquerda. E a gente tem ali os múltiplos são kilovolts, megavolts e gigavolts. E aí os submúltiplos são milivolts, microvolts e o menor ali, nanovolts. E para descer um degrau, caminha com a vírgula 3 casas à direita, né? Da mesma forma. Alguns exemplos aqui, ó, 13,8 kV é mesmo que 13.800 volts, 34,5 kV, 34.500 volts, 220 volts é o mesmo que 0,22 kV, 127 volts é o mesmo que 0,127 kV. O aparelho de medida de tensão elétrica, o voltímetro geralmente ele está incorporado no multímetro, né? O voltímetro deve ser ligado em paralelo com a carga e não em série. A próxima grandeza, resistência elétrica. Comparando as correntes ao aplicarmos a mesma tensão em duas lâmpadas diferentes, aqui ó, a gente tem a tensão de 100 volts, numa lâmpada aqui ele está dando 0,5 amperes, 500 miliamperes. Agora colocando uma outra lâmpada com a mesma tensão de 100 volts, a corrente sobe para 1 ampere. Isso porque a primeira lâmpada possui uma resistência elétrica maior, aí a corrente tem mais dificuldade para passar. E a segunda lâmpada possui menor resistência, uma resistência menor, por isso a corrente flui com mais facilidade. Por isso a corrente é maior na segunda lâmpada. A oposição oferecida à passagem da corrente elétrica é o que chamamos de resistência elétrica. Todas as cargas possuem uma resistência elétrica. Aqui está mostrando a representação da resistência, mas isso aqui hoje em dia já não é usado na prática, esse sistema aqui, né? Depois a gente vai ver o símbolo de resistor, de resistência, tudo certinho. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm, O-H-M. O símbolo de ohm é esse símbolo, uma letra grega, ômega. É parecido com uma ferradura, com umas abas laterais embaixo. Então esse é o símbolo de ohm, né? Ohm, que é resistência elétrica. Da mesma forma, ele tem seus múltiplos e submúltiplos. A resistência elétrica, então, é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica. Símbolo de resistência é a letra R, maiúscula, unidade ohm, OHM, e o símbolo da medida é a letra grega ômega. 1 ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida à tensão de 1 volt. Múltiplos e submúltiplos, como eu já falei, para valores altos utilizamos os múltiplos e para valores baixos os submúltiplos. Aqui a mesma coisa na escadinha ali, então os múltiplos são quiloohm, megaohm e gigaohm. Submúltiplos são miliohm, microohm e nanoohm. Embora 1 ohm já seja uma resistência extremamente baixa, né? Menos que isso é difícil a gente ver. O aparelho de medida da resistência elétrica é o ohmímetro, que também está incorporado no multímetro. Para medição da resistência a gente conecta as pontas de prova nos terminais da resistência, né? Então já vimos corrente, tensão e resistência, são as principais grandezas mais utilizadas na prática. Agora vamos ver potência, quarta grandeza elétrica. Bom, potência, como sabemos, é a capacidade de produzir trabalho. Fazendo analogia com duas pessoas, as duas são capazes de realizar trabalho. Porém, uma é mais potente por ser mais forte, né? E a outra mais fraca. Da mesma forma, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. A capacidade de produzir trabalho de uma carga elétrica é expressa em watts, que se escreve da forma como está aqui, ó, W-A-T-T-S, ou no watt, né? W-A-T-T. Aqui temos para exemplo, potência de uma lâmpada, né? 100 watts em 127 volts. Significa que ela tem a capacidade de produzir um trabalho de 100 watts se for ligada a uma fonte de 127 volts. Se for ligada numa fonte de tensão menor, ela não vai gerar os mesmos 100 watts. Se for ligada numa tensão maior, já não pode, né? Porque pode queimar a lâmpada. Aqui já tem um outro exemplo, uma lâmpada de 100 watts para 220 volts. A capacidade de produzir trabalho de 100 watts se for ligada a uma fonte de 220 volts. Aqui observando o brilho da lâmpada, ó, ligada em 220 volts. Uma de 60 e uma de 100 watts. A de 100 watts vai acender mais forte, né? A potência depende de outras grandezas, resistência, tensão e corrente. Aplicando a tensão V na resistência R, circula a corrente I. Assim temos P igual a R vezes I ao quadrado, e P
é igual a V vezes I. Nos apegaremos mais à segunda. Na prática é usada mais essa segunda, né? A potência é igual a tensão vezes a corrente. Agora esse triângulo aqui, ele facilita bastante para calcular, né? Então a gente coloca ali potência em cima, embaixo tensão e resistência, né? Isso significa que a potência é o resultado da tensão vezes a corrente. Então tá ali, ó, no triângulo, o P fica em cima, o V e o I de tensão e corrente embaixo. A potência é o resultado da multiplicação da tensão pela corrente. A tensão é a potência dividida pela corrente. A corrente é a potência dividida pela tensão. Bom, o aparelho que mede a potência é o watímetro, né? Aqui no caso a gente tem aqui o exemplo de uma lâmpada ligada na rede elétrica. O watímetro é ligado aqui, indicando os 200 watts da lâmpada, né? Na prática, watímetro é muito pouco usado, né? A gente pega a tensão pela corrente mesmo, multiplica para saber a potência, né, de um circuito. Como vimos, a leitura do watímetro é igual ao produto, né? A tensão vezes a corrente. A constituição do watímetro, aqui ele está dando uma demonstração. É uma bobina de corrente ligada em série, bobina de tensão ligada em paralelo. Aqui a ligação de um voltímetro e um amperímetro, né? Está mostrando ali uma tensão de 100 volts e uma potência de 500 watts ligado numa TV, né? A corrente é de 5 amperes. Portanto, potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho, símbolo letra P maiúscula, unidade watt, W-A-T-T, abreviado pela letra W. Bom, é isso daí então, potência. Depois a gente ainda vai ver frequência elétrica, que é mais uma das grandezas importantes, né? Na próxima aula, né, nós vamos ver ainda frequência elétrica, né, que é uma outra grandeza importante da eletrônica, da elétrica eletrônica.